Você, mãe, que teve um filho que foi pequeno uma época, né, e agora está crescendo. Antes você ajudava ele nas lições, antes você ajudava ele em apresentações, em trabalhos. E hoje ele não quer mais a sua ajuda, porque ele virou um pré-adolescente ou um adolescente e já não quer mais a ajuda ou a participação da mãe. E isso deve ser muito frustrante no começo. Deve chegar um momento que você não se sente capaz de ajudá-lo. E isso deve ser muito frustrante, porque eu já vi mães, inclusive tem depoimentos de mães contando como que foi isso, porque você ajudava e de repente não dá mais. E aí você pede para alguém que você considera inteligente ajudar e de repente essa pessoa não consegue também. Porque o que a escola ensinava antigamente não é o que ela ensina hoje. E isso faz muita diferença. O jeito como se fazia a conta antigamente não é o jeito como se faz hoje. E você já passou por isso? E aí eu queria falar como que a mãe percebe que o filho precisa de mais ajuda. Normalmente, né, as notas estão azuis e a chamada para ação, perceber que algo aconteceu diferente, é quando vem uma nota vermelha. Mas o que eu chamo a atenção da maioria dos pais é que, na maioria das vezes, a nota veio diminuindo. Antes era um 8, depois veio um 7,5, veio um 7, um 6. São raros os casos onde, de repente, a nota aparece vermelha. Ele normalmente dá indícios antes de que essa nota vai ser vermelha. Os casos onde acontece de uma nota vir vermelha de repente é quando acontece um trauma emocional muito grande. A perda de um parente, ou algo aconteceu, às vezes casos de bullying. Enfim, tem vários motivos que emocionalmente podem abalar muito os nossos pequenos, nossos adolescentes também. Então, isso prejudica muito as notas. Mas se nada disso aconteceu, essas notas deram sinais antes de que estão caindo. Eu faço sempre uma analogia com o tanque de gasolina do carro. Né? Não é de repente que o carro fica sem gasolina. Você vê ali o ponteiro abaixando e de repente uma luzinha acende e aí, depois de 40 km normalmente, é que acaba a gasolina do carro. Então, eu falo que a nota vermelha é quando a luzinha acende. A diferença do carro para o seu filho é que a gente não sabe onde que eu tenho que pôr a gasolina, onde que eu tenho que encher. A gente precisa fazer uma investigação para entender que indicador aí, o que está acontecendo na vida dele, que está causando essa mudança na nota dele. E muitas mães, quando veem essas notas vermelhas, têm a tendência de brigar com os filhos. E a ideia, e o que isso faz? Isso faz com que a mãe causa um atrito na relação mãe e filho, e prejudica para todo mundo, porque se a mãe briga com o filho, o pai vai ter que ir lá acudir depois, vai ter que fazer uma mediação de conflitos, né? O clima da casa fica ruim e brigar é a última opção. Eu preciso lembrar, eu gosto sempre de lembrar as mães que vocês são os adultos responsáveis dessa relação. Então, mães, vocês não podem entrar no jogo dos seus filhos, porque eles vão tentar te desestabilizar emocionalmente e não é consciente. Às vezes eles estão se sentindo atacados e eles acabam falando coisas que te machucam, né? E você acaba perdendo a cabeça. Então você precisa conseguir separar, dar um passo para trás e entender que ele vai fazer isso, que não é por mal, não é porque ele não gosta de você, é só porque ele está se sentindo atacado e é um jeito dele se defender. Então quando a mãe briga com o filho por conta da nota, a nota começa a ser algo ruim. E às vezes, dependendo do caso, eu já vi alunos que começam inconscientemente tirar notas baixas para chamar a atenção da mãe, porque querem mais atenção. Então, muitas vezes, uma boa conversa e prestar atenção nas entrelinhas do que o seu filho fala ajuda muito a você não ter essas brigas, a você não ter essas notas baixas e você conseguir recuperar. Pensando na recuperação, beleza, imagina que seu filho passou dessas 4 matérias, 5 ali, recuperou, mas ficaram 2, ficou 1. Tem uma coisa muito importante, gente. A maioria das mães foca no que deu errado e esquece de falar para os filhos que eles passaram de outras 9 matérias, 10 matérias às vezes, e foi 1, 2 que deu problema. Então, quando eles ficarem de recuperação, o seu papel como mãe é chegar e falar, ok, você está de recuperação, né? Isso não é legal, mas você conseguiu passar de 9, 10 ou quantas matérias você conseguiu passar. Você consegue passar dessas aqui. Falta só um esforcinho maior e agora é mais fácil porque você tem que se dedicar só a essas matérias. Então, se você está com um filho de recuperação e ele passou de algumas matérias, mas foi para algumas no final do ano, lembra de mostrar para eles que ele conseguiu passar dessas recuperações que ele estava indo mal e que isso é um sinal de que ele é capaz. E que, sendo assim,
ele é capaz de passar dessas 2, 3, porque você tem menos tempo, aí a gente tira algumas coisas, não tira no sentido de bronca, tem que deixar claro que a gente vai parar com algumas atividades por um curto período de tempo com um objetivo específico, não é um castigo. Eu não estou tirando, sei lá, o seu futebol durante 2, 3 semanas, que é a recuperação, porque você está de castigo, não. Filho, eu estou tirando porque você precisa se dedicar para essa tarefa, porque ela agora é a coisa mais importante para você. Depois você volta, tá tudo bem. Percebe como a gente pode encarar as coisas de um jeito mais leve? Então, basicamente, eu falei dos grandes problemas que as mães têm, de como elas ajudavam os filhos e agora não conseguem mais ajudar, como que isso atrapalha elas emocionalmente e como que você precisa emocionalmente estar tranquila primeiro para depois conseguir passar essa tranquilidade, essa segurança para o seu filho. É muito comum as mães não perceberem que as notas vermelhas estão vindo, é muito comum que elas, de repente, a nota vermelha chega. Eu fiz uma analogia com o ponteiro de gasolina do carro, que a nota vermelha é quando a luzinha acende, só que antes da luzinha acender, o ponteiro já estava diminuindo e muitas vezes quando acaba a gasolina, você já viu muitos sinais antes daquilo acontecer. A gente só não sabe o que a gente precisa encher, porque podem ser vários fatores, tá? E se não der certo, tá tudo bem também. Gente, se não der certo, de verdade, qual que é o problema? Não é se ele não passa de ano. No limite ali, não é legal, vai perder um ano, às vezes tem todo o investimento, mas no limite, de verdade, qual que é o problema? Então, se você aceitar que, ok, não é legal, mas no final das contas não vai ter problema, vai ser muito mais leve para você. Eu espero ter te ajudado, um beijo e até a próxima vez.